A paz do Senhor, adolescentes! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória. Meu nome é Larissa e nós somos professoras aqui da Igreja Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Nós estamos muito felizes de estar em mais um domingo aqui na classe dos adolescentes para ministrar essa aula. Se você é um visitante, seja muito bem-vindo. Escreva o seu nome no chat, faça um comentário, coloca de onde você é, que nós vamos ficar muito felizes de te conhecer. E se você já é nosso aluno aqui da classe da EBD, nós estamos também muito felizes de receber você. Já vai colocando seu nome no chat para a gente computar a sua presença. Isso aí. E não esquece de deixar um gostei, de compartilhar essa aula e também de se inscrever no nosso canal, porque nós temos conteúdos para todas as idades. Então, já vamos começando nossa aula de hoje orando, né, Vitória? Isso mesmo, com oração. Não fazemos nada sem orar, então vamos orar. Exatamente. Senhor, muito obrigada por essa lição que nós vamos aprender hoje. Que cada um desses ensinamentos sobre a viagem de Paulo e Barnabé possa ficar registrado nos nossos corações, na nossa mente, no nosso entendimento. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, adolescentes, eu sou o Pablo Daniel e hoje eu vou estar fazendo a leitura bíblica que se encontra em Atos 14, versículo 15, que está na página 71 do nosso devocional. E assim diz o texto: E dizendo, Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Esse foi o texto. Tchau, adolescentes! Eu quero saber se você já pegou um papel, uma caneta, as suas canetinhas, marca-texto, porque hoje você vai precisar. Por que, Larissa, que eles vão precisar disso? Eu mesma já peguei aqui o meu papel, a minha caneta, já tá tudo prontinho aqui. Porque hoje nós vamos ter um super desafio! Sim. E como vocês sabem, nesse trimestre vocês estão estudando sobre o apóstolo Paulo, as viagens missionárias. E esse, às vezes, é um assunto que é mais teórico, né? São muitos nomes de cidades, são muitas coisas que aconteceram. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o primeiro diário de viagem, contando sobre a primeira viagem missionária de Paulo. E o desafio... Ignora. E o desafio de hoje vai ser o seguinte, presta atenção. Durante essa aula, nós vamos explicar para vocês todo o trajeto da primeira viagem missionária de Paulo. Todas as cidades que Paulo e Barnabé passaram e o que aconteceu em cada uma dessas cidades. E o desafio de hoje é, ao final dessa aula, vocês montarem um mapa mental sobre essa primeira viagem missionária. Então, bem simples, você não precisa fazer um texto de muitas linhas, não. Sim. É um mapa mental. Pode ser várias setinhas mostrando qual foi o destino de cada uma dessas paradas da viagem missionária e o que aconteceu em cada uma dessas... os pontos principais, né, de cada viagem. Exatamente. E esse é o desafio para que vocês possam absorver o conteúdo e compreender melhor sobre essa viagem. Então, quem finalizar o desafio, coloca lá no grupo dos adolescentes que vai ganhar prêmio, né, Vitória? E a gente vai ter, assim, até quando para fazer? Tem algum tipo de, né, especificação? E um requisito para cumprir o desafio e ganhar o prêmio vai ser ter todos os itens do nosso relatório preenchidos. Então, para você estar concorrendo a esse prêmio, você precisa ter todos os itens do relatório preenchido, inclusive Sim. visitante. Oferta, e também... tudo. Ter feito esse mapa mental. Os 3 primeiros que enviarem o mapa mental lá no grupo vão ganhar um super prêmio, mas todos que fizerem o mapa mental vão ganhar uma lembrancinha também. Isso aí. Larissa, qual é o prazo do desafio? O prazo é, no máximo, até quarta-feira. Mas lembrando que apenas os 3 primeiros que entregarem vão ganhar um prêmio que é um pouco melhor, beleza? Agora que você já pegou o seu papel, a sua caneta e já está pronto para fazer o seu mapa mental, nós vamos começar aqui no nosso diário de viagem de Paulo. Primeiro
tópico, assim, primeira coisa a ser pontuada. Essas viagens não costumavam ser muito rápidas. Por quê? Não era de avião, não era de carro. Não era fácil assim, Não, né? não era tão simples. Eles tinham que ir a pé, demorava, tinha que estar lá, né? Faça chuva, faça sol. Então, essa primeira viagem de Paulo durou entre 2 anos, mais ou menos esse período de tempo. Então, não foi algo assim rapidinho, foi algo um pouquinho mais demorado. Para a gente se situar um pouquinho melhor em como aconteceu, de uma forma mais geral, vamos caminhar pela história? A paz do Senhor, adolescentes, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer o Caminhando pela História. E hoje eu vou falar de um homem muito importante na Bíblia, que eu acho que vocês conhecem. Mas, vamos comigo! E hoje eu vou falar sobre Saulo, ou também conhecido como Paulo. Ele era um homem muito religioso e era um judeu. Ele pertencia ao grupo dos fariseus. Ele também foi instruído por um teólogo muito importante e muito famoso lá da época. O nome dele era Gamaliel. Paulo era um homem muito temente ao Senhor e também muito inteligente. Como um bom sacerdote, ele conhecia as Escrituras e acreditava de verdade que o movimento cristão era verdadeiramente uma farsa, uma mentira. Por isso, ele perseguia todos os cristãos. E sem misericórdia nenhuma, ele prendia, matava e até concordou com a morte de Estevão, primeiro mártir da igreja. Porém, no caminho para Damasco, em busca de prender um desses tais cristãos, ele se encontra verdadeiramente com o próprio Cristo. Daí por diante, de perseguidor, ele se torna perseguido e um dos maiores pregadores da Bíblia, fundando igrejas, anunciando a palavra do Senhor e animando os irmãos com mais de 10 cartas que agora compõem o Novo Testamento. Depois de alguns anos do início do seu ministério, Paulo servia na igreja de Antioquia, juntamente com Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo que o ajudou muito no início da sua caminhada. Era uma comunidade unida com vários dons, que servia verdadeiramente ao Senhor. Foi ali então que o próprio Espírito Santo diz: apartai Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado, separando os dois para uma grande missão, o que resultou na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. E foi isso, adolescentes. Espero que vocês tenham gostado e bora caminhar pela aula ou correr! Como vocês puderam ver, Paulo ele não foi sozinho, ele foi acompanhado, né, de Barnabé e João Marcos, que eu não posso contar spoiler do que aconteceu, Não porque conta, é não só conta. lá na frente que vocês vão descobrir o que aconteceu. A gente pode ver que o objetivo dessas viagens missionárias não era conhecer a beleza daquelas cidades, não era se divertir, não era conhecer novos lugares. Poxa, não era. Não, Tantos lugares amiga. bonitos. Claro que não, né? Eles tinham um objetivo, um foco. Tá bom. Vamos que a gente tá atrasado pra Ah, pregar. não tem problema não. Vamos tirar umas fotos aqui. Olha que lugar bonito. Não perde o foco, não. A gente tá indo pra pregar e você quer parar pra tirar foto? Ah, A mas gente vai dá ficar atrasado. tempo, dá tempo. Vamos tirar umas fotos. Não dá tempo. Vai saber quando que a gente vai voltar aqui em Nova York. Mas a gente precisa pregar. Não podemos perder o nosso foco, ué. Se a gente veio pra cá pra pregar, a gente tem que ficar parando pra tirar foto aqui, parando pra tirar foto ali. Vão ir até o lugar pra gente pregar, na igreja, ué. Então vem logo, vão comigo. Ai, tá. Voltando então ao nosso foco. O objetivo principal dessas viagens era de anunciar o evangelho, anunciar a palavra de Deus, dizer aquilo que Jesus já tinha feito, aquilo que estava para acontecer. Então, você pode anotar aí que os objetivos das mensagens e das viagens era anunciar Jesus. Antes da gente entrar na nossa primeira parada, eu preciso falar sobre as características da pregação de Paulo, porque sim, ele tinha uma característica única que era somente dele. Ele usava como base
o Antigo Testamento. Ou seja, ele mostrava para as pessoas que as profecias faladas lá no Antigo Testamento, elas tinham se cumprido em quem? Jesus! E outra característica que Paulo também tinha em suas pregações é que ele costumava fazer uma aplicação de acordo com a cultura e a cidade que ele estava. Então ele pegava algo que já era familiar daquele povo e aplicava para que o entendimento ficasse melhor. Parada 1, Ilha de Chipre. Então, a primeira parada da viagem foi a ilha de Chipre, nesse local que hoje é o sul da Turquia. Olha só que lugar maravilhoso, é a maior ilha do Mediterrâneo atualmente. E quando eles chegaram na ilha de Pafos, eles conheceram 2 homens, Bar-Jesus, ou Elimas, que era um mágico, um feiticeiro, e o procônsul Sérgio Paulo, que era o governador daquele lugar. E eles estavam juntos, digamos Sim. assim, que eles eram Aham. amigos. A Bíblia diz que o governador Sérgio Paulo queria ouvir mais sobre a palavra de Deus, ele queria conhecer a Deus, mas Elimas, o feiticeiro, o mágico, era alguém que estava atrapalhando Sérgio Paulo de ouvir a mensagem de Deus. Pois é. Então, Sérgio Paulo estava lá, eu quero ver mais de Deus, eu quero conhecer mais do o que Senhor. que é que esse homem E aí fez? ele estava assim, ei, Para Ei, com não, isso. que isso? Isso aí é história. Isso aí não é... Nada a ver. Para. Vai embora, gente. Então, Elimas, ele não só rejeitou a mensagem da salvação, mas ele estava querendo atrapalhar o amigo dele de receber, entender e aceitar a mensagem Sim. das Escrituras. Então o que tava ruim ficou Pior ainda. E Elimas era feiticeiro, a feitiçaria é um pecado, nós sabemos Sim. disso. E ele era alguém que estava nessa escuridão do pecado e não tinha nenhuma intenção de sair, porque Não, ele estava lá. queria lá continuar na escuridão falando, ó, perturbando. gente, tô de boa aqui, ó, tá legal. Exatamente. Só que Paulo, gente, Paulo era um homem Paulo é cheio muito do top. Espírito Meu Santo. Você acha que alguém vai ficar fazendo essas perturbações quando tem Claro que alguém não. cheio do Espírito Santo no local? É lógico que não. Então, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu fortemente Elimas. Ele falou assim, ó filho do diabo. Conhece alguém que fala assim? Olha, eu conheço, viu? Pois é. Familiar essa frase. Paulo não tinha papas na língua quando se tratava de pecado. E aquele homem, Elimas, o feiticeiro, ele foi acometido do juízo do Senhor. E ele ficou cego. Meu Deus. Então, Viu, gente? Sérgio Paulo, quando viu que Elimas estava cego porque sofreu do juízo do Senhor, ele ficou maravilhado. E ele Sim. verdadeiramente creu que aquela palavra sobre Jesus era verdadeira. A gente viu lá, né, que Elimas, ele rejeitou a palavra do Senhor, rejeitou mesmo, não quis e ficou cego. O que isso tem a ver, Larissa, com a nossa vida atualmente? Vocês conhecem alguém que não é crente, que não quer ouvir da palavra de Deus e que fica perturbando quem quer ouvir? Tipo assim, Larissa? Eu não sei mais o que fazer, porque lá na minha escola tem um menino que eu até chamo ele pra vir aqui na quarta-feira, mas ele nunca aceita e ele fala que a Bíblia, ela é um livro muito antigo e que ela foi escrita por homens, né? E os homens, eles erram. Então não tem como acreditar nisso. E aí ele fica falando bem assim, que não compensa eu ficar vindo e que nada disso é verdade, que um dia eu vou descobrir que isso não era verdade, que isso tudo era mentira. E eu fico assim, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Porque eu gosto de vir aqui, mas e se o que ele tá falando for verdade? Eu não sei o que fazer. Gente, se você tem um amigo assim, foge, mas foge correndo. Porque isso aí não é amigo, isso é laço de Satanás. Olha só, as pessoas que estão na sua caminhada, que vão querer te atrapalhar a chegar até Jesus, são filhos do diabo. E eles devem ser repreendidos e você deve se afastar dessas pessoas. E essas pessoas, elas são cheias de engano, elas são cheias de mentiras, elas são cegas. Assim Elas como são Elimas se tornou cego, isso demonstrava
o que era a sua condição espiritual. O que Era o uma pecado cegueira faz, né, com a espiritual. gente. Exatamente. Então, muitas vezes você está rodeado de pessoas que você chama de best friend. Não, ela é minha best. Ela tá aqui, ó, Inseparáveis. comigo. Mas essa Confia. sua best friend, ela pode levar você pro inferno. Porque ela pode te influenciar a tomar decisões erradas. Ela pode chegar com conversas erradas para você. Ou o seu amigo, seu best friend, o seu parceirão top, ele pode estar te influenciando para ir por caminhos errados. Ai, a Bíblia é um livro antigo. Ai, isso aí não é verdade. É só uma saidinha, é só uma festa. Vai, meu filho, vai nesse nada a ver pra você ver onde Tem você vai a parar. ver, sim. Tem a ver. E tome muito cuidado com essas pessoas que dizem ser suas amigas, mas que na verdade são elimas. Isso aí. Segunda parada! Perde! Perge. Nesse lugar aconteceu algo assim, uma briguinha ali, um conflitozinho, algo que acontece em nosso meio, mas, Larissa, será como que eles lidaram com isso? O que aconteceu? A Bíblia diz que quando eles chegaram em Perge, João Marcos, que também estava acompanhando eles na viagem, decidiu voltar para a cidade de onde eles tinham vindo. Então ele simplesmente desistiu da viagem. Ele resolveu ir embora para casa. A Bíblia não fala o porquê que ele decidiu fazer isso. Existem algumas teorias que a gente não vai entrar aqui, mas essa situação, gente, ela deu um Deve problema ter. depois. Eu Não fico foi- imaginando não foi- o Paulo assim, como é que esse menino vai querer voltar agora? Já veio até aqui, vai voltar. Olha, eu ficaria com raiva. Pois confesso. é, gente. Deu um conflito entre Paulo e Barnabé, essa situação, mas não foi agora não que deu esse conflito. Foi Foi lá mais na lá pra frente que vocês vão ver nas próximas lições. Mas a gente sabe que mesmo esse conflito tendo acontecido, depois ficou tudo bem, tudo se Nada de acertou, guardar no coração. ninguém guardou mágoa no coração. Isso aí. João Marcos foi o que escreveu o Evangelho de Marcos, então tudo se acertou no final. Glória a Deus. Aleluia, né? Terceira parada, Antioquia da Pisídia. Pessoal, lá na Antioquia da Pisídia foi o lugar onde aconteceu a pregação mais longa de Paulo. E essa pregação está escrita lá no livro de Atos. Ele fez uma linha do tempo, desde o povo de Israel lá no Egito até o nascimento, a morte e ressurreição de Jesus. Em Atos 13, capítulo 44 e 45, diz que no sábado seguinte ajuntou quase toda a cidade para ouvir da palavra de Era Deus. muita gente. E os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Então, tinha muita gente, e era Muita gente, multidões muita e gente. multidões para ouvir a pregação de Paulo. E eles pregavam, quando eles pregavam, juntavam muitas pessoas. Sim. Juntava judeus, juntava quem não era judeu, mas tinha se convertido. E, gente, os judeus, eles não gostavam dos gentios, porque eles achavam que os gentios não eram dignos de receber a palavra de Deus, e não eram dignos de ser chamados filhos de Deus, enfim. Gente, mas como assim? Eles tinham esse tipo de pensamento. Eu sou O rei, É, o evangelho é só pra somente mim. eu posso receber Jesus e só eu sou Só filho eu de mereço. Deus. Ô, glória. Não, gente, não é desse jeito, por favor, não pensem assim. O evangelho é para todas as pessoas, não importa a raça, cor de pele, país que você mora, não importa. O evangelho é para todas as pessoas. E com essa situação, né, dos judeus não terem gostado, sabe o que aconteceu? Eles se juntaram, pegaram Paulo e Barnabé e expulsaram eles daquela cidade. Então eles tiveram que fugir, porque senão o negócio ia ficar um pouquinho mais feio para os dois. E aí eles Deus fugiram do lá. céu. Então, os judeus que estavam nessa cidade, eles queriam Jesus, eles aceitaram a mensagem, Sim. mas eles não queriam que os outros Não, tivessem eles Jesus. só queriam Jesus. para eles. Jesus é só meu, você que se vire. Misericórdia. Você conhece alguém assim, Vitória? Olha, eu conheço, tem gente que não gosta de compartilhar, que não gosta de contar, mas
Acho que não tem ninguém assim nos adolescentes, né? Ah, em nome de Jesus, não tem ninguém assim. Ó, Vitória, mas vou falar a verdade. Se eu tivesse no lugar deles, numa cidade, pra anunciar o nome de Jesus, ser expulsa assim, eu ia ficar meio triste. Larissa, pelo amor de Deus, né? Você acha mesmo que Paulo e Barnabé ficaram tristes? Não? Claro que não. Eles olharam pra trás e falaram, vamos continuar, porque a gente ainda tem muito caminho pra percorrer e muita gente precisa conhecer sobre o evangelho de Jesus. E eles, seguiram em frente e nem ligaram pro que tinha acontecido. E a Bíblia ainda diz que eles estavam cheios da alegria do Espírito Santo. Sim. Eita, Oh, glória! Quarta parada, Icônio. Vitória, finalmente eles cheios de alegria chegaram em Icônio. Sim. E eu tenho certeza que nessa cidade foi só alegria. Mas é claro que não. Tudo que tinha acontecido na cidade anterior aconteceu lá também, porque tinha gente a favor, tinha gente contra, e aí eles se juntaram de novo e Paulo e Barnabé tiveram que fugir mais uma vez. Vitória, mas é muito importante a gente falar também que na cidade de Icônio, muitas pessoas se converteram. Apesar deles estarem sendo perseguidos, em todas as cidades que eles passavam, Algo acontecia. algo acontecia. Eles eram acompanhados de sinais, de milagres, de prodígios. O evangelho era anunciado e pessoas se convertiam. Exatamente. Mas, como toda a pregação do dos evangelho, também tinha perseguição. Sim. Porque a vida do crente não é um morango. Não, mas a perseguição não parou parou a a igreja. igreja. Oh, Aleluia. glória. E nem Paulo e Barnabé. Quinta parada, Listra. E quando eles chegaram em Listra, um dos resultados da pregação do evangelho com sinais e poder foi a cura de um paralítico. E em razão dos milagres que estavam acontecendo ali naquela cidade, os moradores daquela cidade começaram a achar que Paulo e Barnabé eram deuses. Sim. E eles falavam que Paulo e Barnabé eram o deus Júpiter e o deus Mercúrio. E a gente precisa entender que o contexto que esses moradores viviam era um contexto politeísta. Eles cultuavam muitos deuses e eles não estavam acostumados a verem esses sinais, esses prodígios. Então, ao ver um milagre, o que eles pensaram era que Paulo e Barnabé fossem deuses que conseguiam fazer esses prodígios. Paulo e Barnabé ficaram desesperados. Eles rasgaram as suas vestes e explicaram para os homens daquela cidade que, na verdade, eles eram pessoas comuns e que eles deviam reconhecer que quem estava fazendo todos aqueles milagres não eram eles, era Deus, o Deus que tinha criado os céus e a terra. E aí eles aproveitaram essa situação para também explicar para aqueles homens que existia um Deus que tinha criado todas as coisas, que o povo precisava se arrepender. E foi com muita dificuldade que eles conseguiram convencer aqueles homens a não sacrificarem nada a eles, porque eles não eram deuses. Mas, Vitória, aconteceu uma coisa aí no meio dessa situação. Aconteceu. Como nós já falamos, Paulo e Barnabé eram perseguidos em todas as cidades. Sim. Então, alguns judeus lá da Antioquia da Psídia, lá de Icônio, eles se juntaram, foram atrás de Paulo e Barnabé até Listra e começaram a fazer ali uma perturbação e conseguiram apedrejar Paulo. Sim, dessa vez foi um pouco pior, porque Paulo ele foi apedrejado e assim, ele ficou tão ferido, tão machucado, que o pessoal que perseguiu ele, que apedrejou, achou até que ele tinha morrido. E aí eles se juntaram, pegaram ele, largaram no lugar. E os discípulos encontraram Paulo. E na hora que os discípulos encontraram Paulo lá jogado, caído, todo machucado, sabe o que aconteceu, Larissa? O que aconteceu? Paulo pegou, levantou, sacudiu a poeira do corpo, virou para os outros e falou: vambora, gente, a gente tem mais cidade pra passar. Não acredito. Paulo, ele tava como morto e ele simplesmente levantou e voltou a pregar. Sim, gente, se Paulo foi dado como morto, eu não consigo nem imaginar qual era a situação que ele tava. Ele devia estar
muito, mas muito, muito, muito mal. Mas, mais uma vez, ele não se deixou abater e, cheio da alegria e do poder do Espírito, ele se levantou e eles prosseguiram para mais uma cidade. Amiga, sabe, eu até tô tentando falar de Jesus lá na escola, mas as pessoas, elas estão me deixando de lado e eu tô ficando sozinha. Ninguém, Vitória, nenhum amigo quer fazer trabalho de grupo comigo. Porque eu sou crente, porque eu falo de Jesus, porque eu chamo pra vir na igreja. Aí eu fico lá sozinha, no recreio. Ninguém quer compartilhar lanche comigo, eu tô tendo que comer o meu biscoito, sozinha. Nossa, que bom. Eu não consigo jogar Uno com ninguém, porque ninguém quer jogar comigo. Eu tenho que ficar... Eu não quero mais falar de Jesus. Não? Se Paulo tivesse pensado isso quando ele foi apedrejado, provavelmente eu e você, a gente nem saberia de Jesus. Mas tá, né? Acho que eu vou voltar a falar de Jesus. Que bom. Sexta parada, Derby. Bom, pessoal, vocês devem imaginar que depois dessas perseguições, apedrejamentos e tudo mais, Paulo, ele ficou triste, ele ficou, desanimado, mas muito pelo contrário. Ele não desanimou, ele não ficou triste e em todo momento ele tinha certeza absoluta daquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele tinha certeza absoluta da missão que Deus colocou na vida dele. Então, nada disso deixou Paulo entristecido. E agora eu quero fazer uma pergunta para você e para mim. Será que hoje em dia, com as nossas poucas dificuldades, a gente vive a nossa vida com certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer? Que é anunciar a sua palavra, independente de tudo que aconteça, independente se você vai ficar sozinho na escola, se seus parentes não vão te chamar mais pro churrasco, se você vai perder seguidores, se você não vai ter mais amigos para jogar o seu jogo online, independente de qualquer coisa, nós fomos chamados com um propósito e nada, pode anotar aí no seu mapa mental, nada pode tirar a certeza daquilo que você foi chamado, porque você foi sim escolhido, você tem uma missão preciosa aqui nessa terra e você não pode abandonar essa missão de jeito nenhum. Glória a Deus. Então, eles não abandonaram a missão. Não abandonaram. Quando eles chegaram em Derbe, eles continuaram pregando o evangelho e depois eles foram fazendo a viagem de volta. Quando eles chegaram em Derbe, eles foram voltando às cidades que eles já tinham passado, confirmando os ânimos dos irmãos recém-convertidos. Então, a força deles, adolescentes, vinha do Espírito Santo. Se eles estivessem, Vitória, apegados só na força do homem, na força carnal, eles tinham parado na primeira perseguição. Sim. Mas como eles eram cheios do Espírito Santo, eles não pararam, porque eles sabiam quem os tinha chamado. Glória e depois a Deus. disso, eles foram voltando e... Para saber mais, vocês precisam acompanhar as próximas aulas que vão tratar das próximas viagens de Paulo. Mas até aqui foi um caminho maravilhoso. Sim. E nós podemos aprender com essa aula que a mensagem do Evangelho é para todos, que o enchimento do Espírito Santo nos capacita e nos fortalece. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós podemos até passar por situações difíceis, mas nós não seremos abalados. Glória a Deus. E agora chegou o momento das nossas ofertas. Tá aparecendo aqui embaixo o Pix, o PicPay, a conta bancária para você ofertar. E não podemos deixar de falar da campanha dos 1000 valentes, que é para comprar esse espaço maravilhoso, onde tem campo de futebol, templo, enfim, é um lugar maravilhoso e você pode fazer parte dessa obra com a gente. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos
mas não destruídos. Então declara isso, vai. Estamos de pé. Oh, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja. Ei, vivemos por fé. Estamos de pé. A paz do Senhor, adolescentes! O meu nome é Ana Luísa e hoje eu tô aqui pra fazer mais um quiz pra aula de vocês, pra ver se vocês prestaram atenção mesmo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Em qual cidade Paulo fez a pregação mais longa registrada no livro de Atos? A. Perge. B. Chipre. C. Antioquia. D. Pisídia. Ou D. Jerusalém? Tempo na tela. E se você respondeu a letra D, Jerusalém, você está errado, porque é a letra C, Antioquia da Pisídia. Agora, segunda pergunta. Quem foi os primeiros companheiros da viagem do apóstolo Paulo? A. Silas e Timóteo. B. Barnabé e João Marcos. C. Lucas e Pedro. Ou D. Nenhuma das alternativas anteriores. E se você respondeu a letra B, Barnabé e João Marcos, você acertou. Agora a terceira pergunta. Qual foi a consequência da má conduta de Elimas? A. Ele ficou surdo. B. Ele ficou cego. C. Ele ficou aleijado. Ou D. Ele ficou leproso. E se você respondeu a letra B, que ele ficou cego, você acertou. Agora a quarta e última pergunta. Uma sessão de verdadeiro ou falso. Então eu vou falar uma questão e vocês vão falar se é verdadeiro ou se é falso. Primeira, a estratégia de Paulo ao chegar numa cidade era pregar nas sinagogas. Se você disse que é verdadeiro, você acertou. Agora, segunda frase. Existem duas cidades com o nome de Antioquia no livro de Atos. E aí? Se você disse que é verdadeira, você também acertou. Agora a última frase. Elimas era um profeta dedicado ao Senhor. Se você respondeu que é falso, você acertou. Ele era um mágico. E esse foi o nosso quiz de hoje, adolescentes. Tchau! Estamos finalizando nossa aula, então. Não esqueça do nosso desafio. Por favor, hein, gente? Fazer um Esquece mapa mental da primeira viagem missionária de Paulo com as principais cidades e os principais acontecimentos. Beleza? Beleza! Vamos orar para finalizar? Vamos. Senhor Jesus, obrigada por mais uma aula. Obrigada por tudo que o Senhor nos ensinou. Que o Senhor permaneça falando em nossos corações, nos ajudando em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau.